Muito boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais um podcast aqui na Carreta Agro pelo Brasil, diretamente da 63ª Festa do Boi, que tradicionalmente ocorre aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil. E hoje vamos tratar sobre um tema muito importante para quem vive no campo e trabalha no campo, sobre a NR31. Eu sou Isadora, assessora jurídica do Sistema Faerne-Senar. Estou acompanhada do meu colega Fred, que também é advogado do Sistema Faerne-Senar. E temos o imenso prazer de receber aqui Carlos Maia, que é técnico de segurança do trabalho e gestor comercial. Carlinhos vai tratar um pouco sobre a NR31, que com certeza vai engrandecer o nosso debate aqui, certo? Carlinhos, eu vou iniciar te perguntando, na verdade vou pedir que você dê uma explicação melhor do que é a NR31 para o público em geral. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. E é tão importante tratar de um assunto como é a NR31, a gente está tratando de segurança do trabalho no ambiente rural. A norma, quando ela é denominada, ela tem um nome meio extenso, tá? Então ela trata aqui da NR31 como uma norma regulamentadora que estabelece diretrizes de saúde e segurança no trabalho no setor rural, abrangendo atividades como agricultura, pecuária, civicultura, exploração florestal e aquicultura. Em resumo, tratamos de todas as atividades, ela trata de todas as atividades da zona rural. Então, as principais ideias quando a gente traz uma NR, uma norma regulamentadora, é interessante também saber de que essas NRs, elas fazem parte da CLT. Se a gente entrar dentro da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a lei que abrange o trabalho com carteira assinada, tá? É lá onde o trabalhador tem seus direitos, é lá onde o trabalhador tem seus deveres, e dentro da CLT existem artigos, e esses artigos tratam de saúde e segurança do trabalho. É outro detalhe interessante, que a gente trata de saúde e segurança. Então não é só preocupação com acidentes de trabalho, mas também com doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho. E dentro desses artigos, como eu falei antes, existem as normas regulamentadoras. No Brasil, hoje, nós temos 37 normas em vigor, dentre elas a NR31, que, em resumo, ela se preocupa com a prevenção dos riscos ambientais, dessas áreas mais relacionadas à zona rural. Ela trata também das medidas de prevenção, dos documentos de responsabilidades, dos acompanhamentos, entregas de EPI. Então, o foco é proteger o trabalhador para que ele não venha sofrer acidentes, nem venha adoecer nas atividades de zona rural. Certo. Nesse aspecto, então, eu queria saber de você, Carlinhos, como empregador, ele deve documentar e comprovar as ações de segurança que ele toma na sua propriedade? Pronto. Excelente pergunta. A gente inicialmente faz a avaliação nos ambientes, tanto nos ambientes da realização das atividades, como também na própria atividade, qual a função exercida pelo trabalhador. Então, existem programas de segurança, tá? O programa de gerenciamento de risco na área rural, a gente faz o levantamento função por função, realiza visitas no ambiente, e neste documento a gente informa quais são os riscos existentes. Ao mesmo tempo, nós informamos procedimentos e equipamentos de proteção individual. A partir desse documento, o médico do trabalho cria um outro, que é um PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, baseado nas informações dos riscos, o médico vai dizer, essa função aqui, ou o trabalhador que realiza atividade neste ambiente, precisa fazer determinados exames específicos por determinados períodos. Então, a empresa munida desses programas, também existem outros laudos técnicos de insalubridade, de periculosidade, a partir daí ela sabe o que precisa fazer. Então, é obrigatório, todas as empresas que tenham pelo menos um funcionário precisa ter esses programas de segurança, junto com alguns laudos, aí vai depender muito da atividade e dos ambientes. A partir daí a empresa precisa colocar em vigor aquilo que é de sua responsabilidade. A entrega de EPI, por exemplo. A empresa precisa ter a ficha de EPI, que também é baseada em uma norma regulamentadora, a NR6, que trata de equipamento de proteção individual. Lá existe a ficha de EPI,
o modelo específico, como precisa ser feito. Lá o trabalhador recebe o EPI, seja pelo almoxarifado, enfim, é informado nessa ficha qual a descrição do equipamento, qual o certificado de aprovação, que para ser EPI precisa ter é uma espécie de selo do Inmetro. Ele é testado, aprovado e é dado uma numeração chamada CA e o número. A data que foi entregue, a assinatura de recebimento assinado pelo próprio trabalhador e a informação do recolhimento, da devolução do EPI antigo. Então, é registrado através da ficha de EPI, a entrega de EPI. Somado a isso, existe, baseado nos riscos, os treinamentos que precisam ser feitos. Esses treinamentos precisam da realização e da entrega da certificação. Os trabalhadores precisam ficar certificados desses treinamentos, tanto o certificado como lista de presença. Eu, particularmente, aconselho muito que a gente registre com fotos, que acompanhe, que tenha certeza que o treinamento foi realizado. E assim por diante, sempre está municiado de documentação. Esse próprio EPI, ele tem data de validade? Pronto. Um capacete, por exemplo, ele tem uma data de validade para período para ser usado? Tem, e necessariamente a empresa é obrigada a estar... Você deu o exemplo do capacete, eu quero dar o exemplo aqui do cinto de segurança de trabalho em altura, por exemplo. Normalmente, o fabricante, a gente tem que ficar muito atento a isso, que não é a loja que está vendendo, o fabricante, ele vai dar a validade dele. Certo. Um cinto desse, 5 anos de validade. Sabe qual é o problema, Fred? É você chegar numa loja e aquele cinto já está lá 2 anos. Já está 2 anos. Tá. Então, quem tá vai... vencido. Praticamente, porque ele tem uma validade de 5 anos, você vai comprar um cinto novo, mas que já tem 2 anos de fabricação. Então a gente tem que ficar atento a essa situação. A maior preocupação, no meu entendimento, não é nem a validade. Porque se você usa todos os dias, vamos supor, um eletricista das concessionárias de energia, um funcionário dessas empresas que lançam fibra ótica em postes elétricos, eles usam o cinto todos os dias. Todos os dias. Se ele não precisar trocar esse cinto em um ano e pouco, eu tenho minhas dúvidas se ele está usando ou não. Verdade. Então, além dessa validade, que aí é o fabricante que vai dizer, quando a gente for comprar, a gente tem que buscar, tem as etiquetas, tem os selos que vão mostrar isso, vão nos dizer. Eu preciso saber se ele está sendo usado e se ele está sendo bem usado. Dando o exemplo do cinto, se eu estou em cima de um poste, escorrega e sofro um impacto, por mais que no cinto não tenha diferença nenhuma visual, esse cinto precisa ser substituído. O próprio capacete caiu uma pancada muito forte, ele precisa ser substituído mesmo se visualmente ele não tiver dano. Porque o fabricante ele garante a resistência em uma situação. Se ele diz, porque é um cálculo de quilograma-força, mas um exemplo, se ele diz que o cinto suporta um impacto de 130 quilos e ele sofre um impacto de 130 quilos, não rompe, o cinto já fez o papel dele. Eu preciso substituir, porque no próximo impacto possa ser que ele rompa. Carlos, você mencionou que existe treinamento, né? Isso. Esses treinamentos, eles, de acordo com a NR31, qual a frequência que eles devem ocorrer? Vamos lá, baseado na atividade que eu posso ter dentro da atividade da NR31, vários tipos de serviços, digamos assim. Serviços em ambientes. Eu posso ter uma atividade com máquinas e equipamentos, eu posso ter uma motosserra, eu posso ter uma roçadeira, certo? Eu posso ter um trator. Então, baseado em cada atividade dessa, é definida o treinamento. Então eu posso ter dentro de uma fazenda um grupo de funcionários que faça um treinamento de máquinas e equipamentos. Então aquele treinamento tem uma determinada carga horária e tem uma determinada validade o curso. Alguns 1 ano, outros 2 anos, vai depender muito disso. Aí tem que olhar na norma o que é que a norma exatamente fala, tá? E também a carga horária disso. Como eu posso ter também funcionários que lá trabalham com atividades de trabalho em altura, que é uma outra NR, por exemplo, NR35. Aí esse NR35, eu garanto que eu faço treinamento com frequência, ele tem 2 anos de validade. A gente pode fazer 1 ano? Pode, eu não posso deixar fazer mais tempo, mas normalmente são treinamentos que precisam repetir a cada 12 meses ou 24 meses. Também tem outros treinamentos como a questão dependendo da eletricidade, enfim, a gente tem que avaliar o ambiente, avaliar qual a atividade para definir qual o treinamento. A partir daí, define carga horária e qual a validade. Eu queria saber de você quem tem competência para ministrar esse treinamento e qual documento
válido que o empregador ele comprove que está realizando esse treinamento? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa, existe a segurança máxima que algumas pessoas imaginam que você precise ter a proficiência para ministrar o treinamento. E isso é o primeiro passo. Precisa ser alguém que saiba fazer, que tenha a vivência, que tenha a experiência. O profissional da área de segurança não necessariamente tenha, mas tem que ser um profissional da área de segurança, pode ser o técnico, pode ser o engenheiro, mas com proficiência nesta área. Tá? Se tem algumas leituras de texto que infelizmente eles não destacam o profissional, diz que a pessoa precisa ter proficiência. Eu já vi vários treinamentos de trabalho em altura, por exemplo, onde alguém ministra o treinamento teórico e quando parte para a prática é alguém que realmente saiba, faça rapel, faça outro tipo de atividade, dependendo do treinamento. Mas ele lhe responde que é o profissional da área de segurança com proficiência, que saiba fazer. E o que é que a empresa precisa? Certificação. Precisa ter o trabalhador, não necessariamente habilitado como um engenheiro, vai depender muito, que alguns treinamentos precisa ser feito por alguém habilitado, né? E essa pessoa habilitada, ela vai ter a capacidade de certificar o trabalhador. Agora, tem uma coisa importante. A empresa precisa ter uma responsabilidade técnica. Então, se é um técnico de segurança, por exemplo, que ministra o treinamento, a empresa tem que ter alguém lá dentro que assuma essa responsabilidade técnica. Mas ministrar qualquer treinamento desse, o técnico pode. Claro, eu vou treinar o manuseio de um equipamento, um muque, um guindaste, algo desse tipo, né? Essas máquinas agrícolas, certo? Tem situações dessas que eu preciso ter o engenheiro mecânico, junto com o profissional da segurança do trabalho. Carlinhos, recentemente eu participei da 2ª Conferência Nacional do Trabalho, né? E se fala muito em trabalho decente, né? Trabalho decente não é só você receber um bom salário, tem a questão do ambiente também, né? Do trabalhador, né? Aí a gente levando para o lado do agronegócio, uma propriedade que tem funcionários que trabalham no campo, por exemplo, no corte de cana-de-açúcar, né? E no local do trabalho, necessariamente tem que ter um local para eles realizarem suas refeições, né? Um banheiro para que ele vá fazer suas necessidades também fisiológicas, né? Então, qual a orientação que a gente poderia estar dando para uma empresa, para caso ela venha a receber, por exemplo, a fiscalização de um auditor fiscal, né? Questão de prevenção, né? Como a gente pode estar prevenindo a empresa num caso assim, mas uma empresa desse tipo, desse ponto. Perfeito, perfeito. Eu vou responder sua pergunta dividindo em 2 pontos. O primeiro, assim como é a NR18, que trata de construção civil, a NR37, que é a norma mais nova que a gente tem, que é de plataformas de petróleo, a NR31 a gente pode considerar como uma norma setorial. Estou falando de algo assim que lá ele vai explicar. Como é bem específico isso na NR18, construção civil. Dependendo de quantos funcionários, a gente vai definir tamanho do refeitório. A gente vai definir quantos banheiros, aí no banheiro eu falo sanitários, mictórios e lavabo. Não é nem só ter o banheiro, é a limpeza do banheiro. Né? Exatamente. As condições sanitárias. Exatamente. Que aí é o segundo ponto que eu vou entrar, na questão de ambientes insalubres e periculosos. E a questão dos bebedouros. Então lá ele vai dizer que precisa ser sabão líquido, que o copo precisa ser descartável, ou você dá uma estrutura, não é nem descartável, mas as questões individuais, certo? Aí entra a limpeza que precisa ser. Então, baseado na quantidade, a gente vai na norma, que é setorial, e a norma ela vai nos explicar isso. Então, a partir daí, digamos, eu estou zerado, minha empresa vai começar agora, mas eu sei quantos funcionários eu vou ter, eu já preparo a minha estrutura para receber esses trabalhadores. Se eu não estou preparado ainda, se eu não estou pronto ainda, eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Eu vou pegar a norma, vou baseado nas informações e vou montar a minha estrutura. Então é assim, tudo está dentro da norma. E tudo vai depender da quantidade de funcionário para a gente definir, como eu falei, refeitório, tamanhos,
banheiros, bebedouros, essas situações. Indo para o outro ponto, nós precisamos compreender que quando a gente trata de ambiente de trabalho, seja um ambiente desse de refeitório, sim, e também tem até mesmo do lazer, do descanso, precisa ter, tá determinado isso, às vezes até indica sala de jogos, algo que Isso. hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a questão mental também, né? O risco psicossocial é um risco que não é bem um assunto, mas é um risco que está entrando e até o início do próximo ano vai ser obrigado nesses programas de gerenciamento de riscos pontuarem os riscos psicossociais. Mas voltando, então eu tenho que avaliar se esse ambiente é ou não insalubre ou periculoso. Então já entrando no ambiente da execução da atividade, lá eu vou avaliar e vou pontuar se ele é periculoso, se ele é insalubre. Quando eu falo de periculosidade, eu estou tratando de riscos, perigos. A qualquer momento o trabalhador pode sofrer um acidente e morrer. A norma já fala sobre a eletricidade, a norma já existe uma briga, já saiu, já voltou sobre o motoboy, o vigilante, o porteiro, a norma já indica que é para receber. E outras formas de receber é quando faz a avaliação, faz o laudo técnico, o levantamento técnico, que aí quem tem que fazer esse levantamento é realmente o engenheiro, ele aponta, aqui é periculoso, então ele precisa receber. E quando é periculosidade, certo, ele não deixa de receber, por mais que a gente entregue EPI, por mais que a gente entregue tudo. Quando a gente trata da insalubridade, eu estou falando de riscos de adoecer. Aí eu vou avaliar como é que está a insalubridade do ambiente e definir ou mudança do ambiente, instalações de proteção coletiva, por exemplo, se for um ruído que esteja causando risco insalubre, se for a temperatura, a gente tenta resolver o problema também com EPI. Se conseguir diminuir esse risco insalubre, por exemplo, do nível que a norma fala, deixa de ser insalubre. Certo? Normalmente deixa, mas ainda tem muitos incômodos. Quer dizer, insalubridade é um calo no sapato, porque a gente sabe que lá na frente aquele trabalhador vai ter algum tipo de doença. E às vezes, Fred, já não trabalha mais, já a empresa tem 20 anos que ele trabalhou nela, vai sentir lá na frente essa situação. Então, quando eu trato essa divisão da minha resposta para a sua pergunta, é que eu também posso encontrar nestes ambientes algo insalubre. Então tem que seguir a orientação da norma, principalmente a questão da higiene, para que nenhum ambiente de descanso ou de refeição se torne insalubre também. Eu sei que é muito personalíssimo, mas assim, só a título de informação, para que as pessoas tenham conhecimento, quais são as possíveis penalidades que o empregador pode sofrer por descumprir a NR31? Vamos lá. Vou trazer uma realidade, uma vivência, né? Eu, como profissional da área de segurança, trabalho como empresa também, acompanho muitas situações. O que é que mais ocorre hoje? Ou a primeira visita presencial do fiscal, ou uma carta, ou alguma comunicação onde ele já solicita algumas coisas à empresa. Alguns documentos, algumas apresentações, normalmente esses programas de segurança, ele quer saber se a CIPA está funcionando, ele traz um percentual de fichas de EPI que precisa ser apresentado, lista de funcionários, enfim. Ele solicita e nessa solicitação ele dá um prazo para entrega. Normalmente é assim. Mas já acompanhei também que aí, dependendo do que tem acontecido, uma denúncia grave, ou pelo menos o fiscal deve ter visto alguma coisa, ele já pode chegar, ele tem todo o direito, e a empresa tem o dever de atender todos os pedidos dele. Então ele pode chegar e já pedir. Mas normalmente acontece isso, ele dá um prazo. A empresa apresenta no prazo a ele, se precisar de algum ajuste, ele devolve dizendo, precisa desse ajuste, dá mais alguns dias de prazo, e quando chega dessa segunda vez, ele já vai punir ou não. Normalmente a punição além de exigir, que aí não é punição, mas além de exigir a correção para colocar da forma correta, normalmente existem punições em dinheiro. São as multas. Aí vai depender da gravidade e, como mesmo você diz, vai depender muito também da sensibilidade do fiscal. O que é que ele vai questionar, o que é que ele vai cobrar e por quê e os níveis de gravidade. Tá? Tem muita situação que ocorre que a empresa consegue reverter. Mas em muitas, como eu já vi em alguns casos, não consegue e tem que pagar a multa. Com relação aos EPIs, né? Agora falando como um empregador. A gente sabe que às vezes tem aquele empregador que fornece o EPI, que fiscaliza, mas tem sempre aquele funcionário que
se recusa a utilizar ou utiliza incorretamente, o que é que você recomenda que os empregadores ajam nesses casos, de pessoas que se recusam a utilizar ou simplesmente utilizam de forma errada? Ok. Existe, como eu falei, existem hoje 37 normas regulamentadoras. Dentro dessas 37, nós temos a NR6. A NR6 é específica, Equipamento de Proteção Individual. Em um determinado momento do texto, a norma ela traz obrigações do empregador e obrigações do empregado. Então, se a gente fosse comparar uma coisa com a outra, botasse os dois assim para linkar, certo? Seria mais ou menos assim. A empresa é obrigada a fornecer o EPI adequado com o risco da atividade do trabalhador. O que isso quer dizer? Lá no Programa de Gerenciamento de Risco, no PGR, né? O PGR vai informar qual o risco daquela atividade e qual EPI ele vai receber. Pronto, a empresa é obrigada a fornecer àquele trabalhador aquele EPI. Ou seja, não basta fornecer, tem que fornecer o adequado. O adequado, perfeito. E esse adequado tem que vir com certificado de aprovação. Eu posso comprar uma bota linda e maravilhosa do jeito das que a gente usa, sem CA, não é EPI. Só é EPI se tiver certificado de aprovação, certo? Então essa é uma obrigação, fornecer o EPI adequado ao risco da atividade. EPI. Se eu vou para a obrigação do trabalhador, utilizar o EPI conforme a orientação do empregador. Segunda orientação e segunda obrigação do empregador, exigir o uso, é aí onde está. O trabalhador ele precisa usar, mas a empresa ela é obrigada a fazer com que o trabalhador use. Ou seja, fiscalizar, né? Como? Não tem na norma como punir ou como fiscalizar. Ele só diz, ó, empresa, exija o uso. Eu como profissional, além do profissional da área de segurança do trabalho, também um profissional relacionado a recursos humanos. A gente trata muito do desenvolvimento de pessoas. O que é que normalmente eu aconselho aos meus clientes? Vamos lá. A gente treina, faz o treinamento de EPI, ensina a usar, mostra a função dele, mostra a importância de utilizar. Assim, eu não gosto muito de mostrar vídeos, mas às vezes é preciso você mostrar o que é que pode ocasionar, porque o EPI ele não evita o acidente, mas ele ameniza o dano. Sim. Você está de capacete, cai um negócio na sua cabeça, o acidente ocorre, mas o capacete amenizou o dano. Então a gente treina, mostra ao trabalhador, acompanha, treina o líder dele. Certo? O maior problema, às vezes, na segurança do trabalho é a comunicação. Às vezes o líder não quer exigir que o trabalhador use e tal, então tem que preparar também de cima para baixo. Então acompanha. Se o treinamento e a orientação não for suficiente, eu vou ter que punir. Porque senão o punido é a empresa. Se a norma diz, empresa, exija o uso, essa mesma norma vai dizer, ó, se você não conseguir fazer ele usar, eu vou lhe punir. Eu vou lhe advertir, eu vou lhe... Enfim. Aí vem a minha orientação sobre a punição. Normalmente eu faço a seguinte. Advertência verbal, digamos que é aquele carão, o batido, né? O segundo, advertência por escrito, que aí já vai para a ficha do trabalhador aquela advertência. A terceira, advertência por escrito mais suspensão, que é aí onde mais pega, porque a suspensão, os dias que ele não trabalhar suspenso, vai mexer no bolso dele. Certeza. E se eu pegar a quarta vez, demissão. Mas isso são procedimentos administrativos. Isso não me impede de criar um documento, por exemplo, e dizer, ó, é uma falta grave o não uso do EPI. Eu já posso lhe suspender, eu já posso lhe demitir quando eu pegar você pela primeira vez. E tem um documento, a gente ainda não falou, mas eu queria aproveitar, que está lá na NR1, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que trata sobre a ordem de serviço, é OS o nome do documento. Então, todo trabalhador que entrar na empresa, ele precisa receber essa OS, onde na OS tem a descrição da atividade, quais os riscos da atividade, quais os procedimentos que ele precisa tomar, quais os EPIs que ele precisa usar e quais as, digamos assim, de modo geral, quais os comportamentos, o que pode e o que não pode fazer dentro da empresa. No final, ele assina, são duas vias, uma via dessa OS fica com o trabalhador e a outra fica com a empresa. Outro documento que segura, amarra entre a empresa e o trabalhador, o cuidado e a certeza de que as coisas vão acontecer. Certo, e a gente trazendo assim para o cenário, digamos que utilizou o EPI, mas aí aconteceu de ter um acidente de trabalho, como é que o empregador ele deve agir? Pronto, primeiro, o acidente de trabalho é aquele acidente que ocorre
o trabalhador realizando a operação a mando da empresa. Que empresa é essa? Aquela que assina a sua carteira. Tudo que tiver relacionado à segurança do trabalho está dentro da CLT. E a CLT é a lei que rege o trabalho com carteira assinada. É bom destacar isso, que às vezes o trabalhador está fazendo um bico no final de semana, um serviço em casa, e sofre um acidente e acha que aquilo foi um acidente de trabalho por estar trabalhando, mas não a mando da empresa que assina a sua carteira. Esse é o primeiro detalhe. O que é que a empresa primeiro tem que fazer? O atendimento de urgência e emergência. Dependendo da gravidade, chamar o SAMU, o bombeiro, ou ele mesmo, se estiver fazendo a questão correta, porque a gente também tem um risco da lesão do trabalhador, é levar ele para o atendimento médico inicial. Esse é o primeiro procedimento. O segundo, ele tem até o próximo dia útil para realizar o comunicado desse acidente. Algumas pessoas chamam de ACAT, outros chamam o CAT, né? É a comunicação ou o comunicado de acidente do trabalho. Se você for ler, é o comunicado de acidente do trabalho. A gente entra no E-Social, realiza, já existem alguns sistemas, ou no próprio E-Social eu já entro no nome do trabalhador, certo? Faço todas as informações do acidente, eu até costumo dizer, eu tenho que contar a historinha do acidente nesse comunicado. Então eu digo o que foi que aconteceu, com quem, a hora, quantas horas ele tinha trabalhado naquele dia, passo todas as informações. Sim, importante demais, se tiver algum médico nos assistindo aí, é muito importante para esse comunicado de acidente de trabalho que o atestado médico ou o atendimento médico tenha o CID, que a informação da lesão é importantíssimo. Alguns médicos insistem em não enviar, mas a gente precisa, eu só consigo fechar o comunicado se eu colocar essa informação, senão eu não consigo. Aí às vezes a gente corre o risco de pesquisar, a gente sabe que a lesão foi no braço, e colocar mas não foi o médico que mandou. Isso está errado, eu preciso informar tudo isso. E fechar essa comunicação. Então eu tenho até o dia útil seguinte para realizar essa comunicação. Quem deve fazer essa comunicação? A empresa. Mas se o trabalhador quiser, ele também vai fazer. Mas o correto é a própria empresa realizar. Então faz o atendimento, realiza e acompanha. Aí é uma questão bem pessoal. Acompanha o que está acontecendo com o trabalhador. Essa atenção tem que existir, esse cuidado com ele ou com a família precisa existir. Algumas empresas criam a distância. É exatamente o contrário, eu preciso me aproximar. E muitas vezes essa distância lá na frente gera uma ação judicial. E no caso de o trabalhador identificar algum possível risco, qual a atitude que ele deve tomar? O que é que você indica? Pronto. Oficialmente, existe um documento chamado de avaliação preliminar de risco, APR, é um documento de papel, que o trabalhador vai realizar a sua atividade, ele vai pegar esse papel, ele e a equipe, vai ser preenchido esse papel, e nesse papel vai ser pontuado com X, ou anotado quais os riscos daquela atividade. Depois disso, quais as ações a serem tomadas e quais os EPIs. A partir daí, se tudo tiver sido realizado, eles começam a atividade. Se não, não começa até então. Mas a gente sabe que na zona rural não existe muito essa aplicação desse documento. Então, o que é que eu indico? O que é que o trabalhador deve fazer? Quando ele encontrar um risco iminente ao risco da atividade, para ele ou para qualquer pessoa que esteja no ambiente, ele pode utilizar um termo que a gente chama de direito de recusa. O direito de recusa muitas vezes é confundido eu não vou fazer e vou para casa. Não é isso. O direito de recusa é eu não vou executar aquela atividade neste formato, diante deste risco. O trabalhador tem imediatamente que informar o seu superior imediato para que eles e a equipe, encontrem a melhor forma de resolver o problema para, sim, depois de resolvido, executar a atividade. Isso no cenário lindo e maravilhoso é assim, no dia a dia, no sol quente e naquele estresse, a gente sabe que muitas vezes não acontece, mas o trabalhador ele precisa desse entendimento do direito de recusa. Eu só tenho uma preocupação que alguns trabalhadores utilizam esse termo como eu não vou fazer e vou embora, por exemplo. E não é isso. Mas é uma proteção para ele e também para a empresa. Às vezes o superior ele nem sabe daquele risco. Ele precisa ser informado. Aí o setor responsável vai lá e resolve. Bom, Fred, tem mais alguma pergunta a ser feita? Tranquilo. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo é curto, né? Precisamos encerrar, senão passaríamos a tarde aqui discutindo. Chegamos ao fim de mais um podcast, né? Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de Carlinhos, dizer que o debate foi muito engrandecedor e que o Sistema Faerne Senai está de portas abertas, certo? Se quiser fazer mais algumas considerações finais, fique à vontade. De forma rápida, eu queria
deixar minhas redes sociais aqui à disposição. A empresa @Proativa Consultorias, tá? E o meu @Carlinhos com o Maia. Lá eu costumo divulgar muitas coisas interessantes. Eu trabalho muito do lado humanizado da coisa, tá? O lado, a gente também eu tenho uma ligação muito forte religiosa e a gente tenta juntar as coisas pensando no ser humano. Então a importância da segurança do trabalho é muito grande. Então a gente precisa cuidar das pessoas, as pessoas precisam da nossa ajuda, a gente precisa entender que nós profissionais da segurança do trabalho precisamos enxergar as coisas de forma diferente. Não somente da lei, não somente o que a norma fala, e sim pensar no ser humano. Porque muitas vezes eu vou encontrar um cara que vai dizer, não, eu não vou usar o capacete não. Aí eu vou ficar chateado, dar as costas e sair, não. É esse cara que mais precisa de mim. É nesse aspecto que a gente precisa atender. E, mais uma vez, muito obrigado. Estou sempre à disposição e até a próxima. Até a próxima. Pronto, pessoal. Em nome do Sistema Fire Senar Rio Grande do Norte, eu agradeço. E vamos ficando por aqui. Fiquem ligados aí e acompanhem a Carreta Agro pelo Brasil.